Bora lá. Esses dias, cara, eu tava conversando com um amigo meu e falando sobre relacionamento, como é bom a gente ter alguém, como é bom a gente dividir a vida com uma pessoa. E eu acabei relembrando de quando a gente era solteiro, da dificuldade que ele tinha em conseguir ficar com as meninas nas festas, porque apesar dele ser um cara bonito, super gente boa, extrovertido, ele tinha um ar um pouco de cafajeste, sabe? Então as meninas acabavam se afastando um pouco dele. E eu percebo que as empresas, principalmente pequenas e médias, têm uma dificuldade muito parecida. Como assim, Rubens? Muitas vezes, as pequenas e médias empresas vão ter um produto bom, um serviço de qualidade. Isso tem que ser algo que é obrigatório, né? Já não é mais diferencial no mercado por conta da concorrência. E mesmo assim, eles têm dificuldade de transparecer isso para o cliente, principalmente na hora da prospecção ou na comunicação dele nas redes sociais. E isso acaba atrapalhando muito as suas vendas. Até eu, que trabalho há 8 anos no mercado de eventos, passo por isso ainda. Tenho essa dificuldade ainda, entende? Vou trazer aqui para vocês dois exemplos que a gente acabou passando aqui na empresa esses últimos meses. Um é de uma empresa da Itália, que vai expor a marca dela num evento de metalúrgica que vai ter em Joinville, no sul. A gente teve dificuldade com eles, a gente apresentou um bom projeto, a proposta de valor ficou dentro do que eles estavam orçando, dentro do que eles estavam imaginando. A gente teve um bom atendimento, a gente teve uma comunicação muito bem alinhada. E chegou no final, na hora de assinar o contrato, eles tiveram medo, um pouco de medo de assinar com a gente, porque não conhecem o nosso trabalho, nunca fez serviço conosco. Então, eles tiveram um pouco de receio. E aí eu utilizei essas ferramentas que eu vou trazer para vocês hoje para conseguir converter essa venda. E nós tivemos um outro caso, que foi de uma empresa que é do Sul, que vai participar do evento que acontece em Goiânia, que é a Superagos, em setembro. Nós conseguimos o contato com um dos diretores da empresa, apresentamos layout dentro do que eles queriam, apresentamos valores dentro do que eles queriam. Só que no momento do fechamento, por conta mesmo com essas ferramentas que a gente utilizou, a gente não conseguiu transparecer confiança para os outros dois sócios que estavam no negócio. Então, mesmo o primeiro gostando do nosso trabalho, ele acabou não conseguindo transmitir isso para os outros dois e a empresa decidiu fechar com uma empresa que já atendiam eles antes. Antes, essa empresa já deu alguns problemas para eles em questão de montagem, mas eles preferiram pelo mal conhecido, né? Como se diz. E vai acontecer isso. Mesmo com essas ferramentas que eu vou te trazer, ainda vai ter vendas que você vai perder por conta disso, mas eu te garanto que vão ser muito menos. Como que eu consegui fazer isso? Como eu consegui driblar essa objeção? Porque eu acredito que depois que você dribla essa objeção, que você consegue fazer essa primeira venda para o seu cliente, eu acredito que você não vai perder ele mais. Se você tem um bom produto, um bom atendimento, já é um cliente que está dentro ali do seu ecossistema, e se você tiver um bom atendimento, você não perde ele. Então nós temos que focar principalmente nessa barreira que ele tem para entrar, para ser nosso cliente a primeira vez e conhecer nosso trabalho. E hoje, cara, o que eu utilizo muito é a questão de garantias dentro da minha empresa. No nosso negócio faz muito sentido. Nós trabalhamos com eventos, é um valor de investimento alto, é um risco alto também. Nós, como prestadores de serviço para esse tipo de mercado, nossa margem de erro tem que ser quase zero. Então, por conta de muitas empresas que acabam queimando o mercado, os expositores acabam ficando um pouco receosos com novas empresas. Então, hoje eu trabalho muito com garantia por conta disso. Nós trazemos algumas garantias para os nossos clientes, dependendo do cliente, a gente trabalha ali garantias de 20 a 50% do pagamento do contrato após a feira. Normalmente empresas não trabalham dessa forma, as que trabalham no nosso ramo, por conta dessa questão de confiança. Nós damos esse prazo de pagamento, vamos dizer assim, para que o nosso cliente possa entender que a gente está colocando uma parte nossa em risco também lá dentro. E se a gente não entregar, a gente tem uma margem que vai receber após a feira, ele vai participar da feira, tranquilo, sem preocupação, para depois a gente sentar e ter essa conversa, esse pós-venda, depois desse pós-venda que é feito esse último pagamento, a gente utiliza essa forma para que o cliente entenda, beleza, se eu não gostar de algo no stand ou na execução, de alguma coisa aconteceu ali que eu não gostei, eu sei que eu tenho um valor para trabalhar. Mesmo sendo um valor baixo de acordo com o resto do contrato, ainda é um valor considerável,
Normalmente a gente trabalha com o nosso contrato com multa de rescisão ou multa por desacordo de 10 a 15% e a gente sempre deixa um valor maior em aberto para negociação com o cliente, para transparecer essa tranquilidade. E também para não precisar de levar para a justiça, a gente gosta de ser bem cordial e resolver esses problemas na palavra mesmo, sabe? Então, com esse valor que a gente deixa em aberto, eu utilizo ele como negociação. Se por algum acaso o cliente não gostou da qualidade, não gostou do atendimento, tem algum questionamento para fazer, o acabamento não ficou tão legal, nós usamos isso para trabalhar essa reconquista do cliente. Normalmente, quando acontece isso, são pouquíssimas, são raras as vezes que a gente tem problema com o cliente dessa forma. Por conta desse atendimento, o cliente acaba decidindo fechar conosco mais uma vez, sabe? Nos dando mais uma oportunidade. Então, isso é uma forma muito boa que a gente encontrou de lidar com esse problema. Então, com esse valor que a gente deixa em aberto, a gente pode negociar com o cliente, entende? Se ele não gostou de algo, se ele não gostou da qualidade, se ele não gostou do acabamento, a gente deixa isso em aberto para que ele traga isso na nossa reunião pós-venda e dentro dessa reunião a gente negociar um valor para poder estar tudo ok. É raríssimo às vezes isso acontecer, mas já aconteceu algumas vezes. E além disso, eu utilizo um outro ponto que eu acho muito importante, que é a ficha de referências. A ficha de referência, cara, vai lembrar daquele amigo seu, aquela sua amiga, que te ajudava quando você estava na festa, você olhava para um carinha, para uma moça, assim, putz, gostei daquele cara ali, e sua amiga ia lá perguntar se tinha interesse mútuo e tal. Então vamos usar a ficha de referência como se fosse esse seu amigo. Na ficha de referências, eu normalmente trabalho com clientes que eu já atendi, os maiores clientes que eu já atendi. Nós colocamos contatos, alguns projetos a gente já encaminha no nosso portfólio, para essas pessoas entrarem em contato e perguntarem como foi o nosso atendimento, como foi o nosso serviço. Isso nos ajuda demais em fechar. Lembra um ponto muito importante. Se possível, trabalhe sempre com essas duas formas que eu citei aqui. A forma principalmente de garantias com referências. Referência é muito importante para o seu negócio, referência é muito importante para as suas parcerias. E beleza, Rubens, mas eu não tenho cliente. Tem nenhum cliente, eu não tenho nenhum cliente para me fazer referência. Os clientes que eu atendi foram uma porcaria, não posso usar, ou nunca fechei um contrato. Cara, se você tiver um processo de vendas minimamente estruturado eu quero dizer com o quê? Você sabe, conhece seu produto, sabe quem é que vai ser atendido por ele, e você prospecta. Esses três. Esse é o minimamente estruturado. Você vai conseguir fechar com alguém que confia no seu trabalho, entende? Às vezes, você pode trabalhar com um valor um pouco menor do mercado. Não é algo que eu gostaria de fazer, tá? Eu não indico isso para os nossos parceiros. Mas é algo que é muito trabalhado no mercado. Para você conseguir ter seu primeiro cliente. E a partir daí, você acaba abrindo alguns leques, sabe? Eu enxergo principalmente dois leques a partir do primeiro cliente, para você trazer mais negócios, mais clientes para o seu negócio. Esses dois passos eu acredito que englobam ali a parte de referências. O primeiro eu enxergo como uma oportunidade muito grande com um amigo meu, João Vitor, que me apresentou. Ele trabalha no ramo de finanças e acabou me dando essa dica comercial, que foi na parte de indicação, pedir indicações. Com certeza, esse cliente que comprou seu produto, ele tem amigos, conhecidos, parceiros que precisam do mesmo produto que o seu. Então, quando você efetuar a venda, fazer um bom pós-venda, acompanhar todo o processo, entregou um serviço bem feito, você vai chegar nele e vai falar, cara, gostou? Ele vai falar assim, pô, gostei, bacana. Então, me indica aí 5, 10 amigos seus, conhecidos seus, contatos seus, que você acha que se interessaria em meu produto ou meu serviço, faz sentido para eles. Normalmente, o cara vai falar assim, não sei, eu acho que não tem, mas aperta, espera, incentiva ele, sabe? Porque sempre tem, sempre tem. E você pegando esses contatos, vamos supor, você vai ter 10, você fecha a sua primeira venda no seu negócio. Faz um bom serviço, uma boa entrega, um bom pós-venda. Aí, você vai e pede indicação para ele. Dessa indicação, vamos supor que você conseguiu 10 contatos com ele. Que eu acho que é o número mínimo, tá? De trabalhar interessante. Desses 10, que normalmente vão precisar do seu serviço, você vai fazer a parte de venda, normalmente, de prospecção, que você já trabalha. Você vai quebrar uma objeção, que é essa que a gente está falando aqui no vídeo,
que é, você já tem um cliente que é amigo dele, entendeu? Você já tem um cliente que conhece o seu trabalho. Então, se ele tiver essa dúvida, se você conseguir apresentar um preço bom, uma proposta boa, atende o que ele precisa, ele não vai ter essa dúvida de não conhece o seu produto ou serviço. Porque um amigo dele já comprou, então ele vai te indicar. Então, essa dúvida não vai existir. Então, vamos supor que desses 10 você conseguiu vender 2. Sobrou 8. Que você não fechou, perdeu. Você pode fazer follow-up para tentar trazer mais alguma coisa. Mas você fechou esses 2. Desses 2, você vai trazer 20 contatos. Porque você vai pegar 10 de cada um. E desses 20, vamos supor que você fecha mais 3. Aí você vai pegar 30 contatos. Então você vai ter um gerador de lead muito forte, que vai te trazer muitos negócios. Certeza que existe gente que vai te indicar mais, menos, isso faz parte. E além de você usar esses contatos esses contratos que você fechou, essas pessoas que você atendeu, como uma ficha de referências para clientes que você vai prospectar novo, que não tem nada a ver com esse mercado, que não tem nada a ver com esse ciclo de clientes, você vai colocar o contato deles como referência, entende? Então você já vai ter uma ficha de referência interessante. E dentro daquele ciclo você não vai precisar dessa ficha, porque você já vai ter a confiança das pessoas por conta de prestar serviço para conhecidos e para amigos. Serviço ou produto para conhecidos e amigos. Eu falo muito serviço porque é o ramo que eu trabalho, tá? Então eu vou seguir um pouco nessa linha. Mas eu acredito que todas essas dicas que eu estou trazendo servem para os dois mercados. E como eu disse, o segundo vai ser por conta de você já ter uma ficha de referência para você apresentar para os seus futuros prospects, entendeu? Você, dentro de referências, tem as indicações, que eu acho que é muito importante, e com o serviço que você for prestando, você vai conseguir criar uma carteira de clientes ali que você vai poder utilizar como referência muito importante. Rubens, isso vai resolver meu problema, nunca mais eu vou perder venda por conta de confiança ou da pessoa não conhecer a minha empresa? Não vai resolver. Melhora bastante. Você vai encontrar clientes que realmente não vão confiar no seu trabalho e não vão querer fechar com você e faz parte, cara. A gente não consegue fechar tudo, a gente não consegue atender todo mundo. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês conhecerem como a gente trabalha. E nesses 2 exemplos você viu te trouxe um exemplo que funcionou e outro que não funcionou, acontece. Não tem muito o que eu fazer, entende? O importante é que a gente sempre prestar um bom trabalho. Às vezes, no meu mercado, por exemplo, essa empresa que não quis fazer o trabalho comigo, eu tenho outros stands nessa feira, vou montar com excelência, vou chegar lá na empresa durante a feira, eu falo assim, olha, vem aqui no meu stand que eu montei, vou apresentar, ele vai ver a qualidade, então eu vou tirar um pouco desse medo, sabe? Talvez tenha como você aplicar isso no seu negócio, não sei. Que acaba mostrando um pouco do serviço, o cliente vendo o serviço que você presta, eu acredito fielmente que ele vendo a qualidade ali, ele vai acabar confiando no seu trabalho e fechando com você. Agora, para finalizar, cara, o que eu acho mais importante é sempre você trazer novos leads para sua base, sabe? Sempre ter novos contatos, porque mesmo a gente tendo esse método de indicação, de referências, é importante a gente sempre estar trazendo novos leads, novas empresas para conhecer o nosso serviço, o nosso produto, para que a gente consiga ter uma quantidade de vendas alta e que a gente consiga, principalmente, ter um fluxo, entende? Que eu acho que é uma dificuldade muito grande no mercado. E o importante é você mostrar isso de forma clara para o público, entende? Eu acredito fielmente que o mercado de eventos talvez seja uma porta de oportunidade, um braço que você pode seguir para sua empresa. E caso você tenha interesse de conhecer esse mercado, não sabe como é que funciona, já ouviu falar e não entende muito bem, nós da XP estamos à disposição para poder te ajudar, te auxiliar. Eu vou deixar, como eu falei antes, eu vou deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato, se você tiver interesse. Nesse contato, nós temos alguns serviços que a gente presta e também temos uma consultoria gratuita que a gente apresenta para os nossos clientes, para que ele entenda um pouco do mercado, entende? Para saber se vale a pena para ele participar agora, ou se não vale a pena. Eu acredito fielmente que para 99% das empresas realmente é um mercado muito interessante. Então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês por ter ficado até aqui nesse vídeo e até mais.